O que será que acabou com as videolocadoras afinal? Foi a pirataria? A falta de produção da mídia física? Foi o streaming? Foi o surgimento dos torrents aí? O que será, né? O que é que fez com que a locadora começasse a entrar em declínio? A gente sabe, pessoal, que as locadoras tiveram uma época de auge, assim, né? De muito auge, em que a única forma que você tinha para assistir um filme, bicho, era você ir numa locadora, alugar o filme, levar para casa, assistir e devolver. E obviamente que com esse sucesso e sendo esse o único modelo de ir atrás dos lançamentos, de assistir filmes, enfim, é claro que as locadoras tinham um sucesso absoluto. Se você queria lucrar, ter dinheiro naquela época, meu amigo, era só você montar uma locadora, ter um bom acervo de filmes, que aí o sucesso estava feito, o lucro vinha fácil. E se você pensa num contexto de uma cidade, geralmente cidade do interior e tal, que não tinha cinema, aí sim o sucesso já vinha em dobro, porque as pessoas não tinham nem condições de assistir lançamentos no cinema. Então eu morava no interior nessa época. Então quando a gente sabia de um filme que estava no cinema e que era aguardado, aquela ansiedade de esperar chegar na locadora só uns meses depois era muito grande. E quando chegava, a disputa não era brincadeira, tá? É claro que o dono de uma locadora lucrava bastante, sem contar que assistir filmes era uma parte muito importante do entretenimento de um cidadão comum na época, nos finais de semanas principalmente. Então, era de lei você chegar às vezes numa locadora no final de semana e ter fila de pessoas no balcão para alugar os filmes. Mas e aí, o que é que aconteceu para que em determinado momento as locadoras perdessem toda essa força, né, como um meio de se assistir filmes? Vamos lembrar que as locadoras elas começaram já a apresentar um certo desgaste, um certo início ali do declínio delas, antes ainda dos streams, tá? Os streams, eles não foi... O declínio das locadoras não começou exatamente ali certinho com o início do streaming, não. A locadora já vinha apresentando esse desgaste como um modelo de negócios, um modelo de comércio, já há um pouco tempo antes. Eu acredito que o streaming ele veio para cavar de vez, tá? Mas vamos lá. Quando é que começou, ao meu ver, esse declínio? E aqui, bom, eu vou pontuar uma coisa, não é só a meu ver, eu fiz algumas pesquisas, eu achei um trabalho muito bacana, velho, muito bacana, que um cara fez, Felipe Cruz, o nome dele, ele fez um trabalho de conclusão de curso justamente com esse tema, um artigo de 34 páginas de uma pesquisa que ele fez para tentar entender a relação da pirataria com o fim das locadoras. Lembrando que esse foi um trabalho de pesquisa feito em 2007, ou seja, ainda tinha muitas locadoras, pessoal. Sim, em 2007 a gente ainda via muita locadora fazendo aí, funcionando, fazendo o trabalho. Mas só que já se percebia esse desgaste, lembrando que em 2007 não tinha streaming ainda. Ou seja, foi um trabalho feito já em tempo real, com a percepção de que as locadoras estavam começando ali a se desgastar e a fechar. E se a gente não tinha streaming, o que é que a gente tinha na época? A gente tinha a pirataria com força total. Então esse trabalho é bem legal porque traz essa visão quase que em tempo real de algo que estava acontecendo. Eu vou deixar os detalhes na descrição desse vídeo aí, tá? O título do artigo, quem escreveu o título certo, o nome dele completo, tá? Para vocês, de repente, se quiserem pesquisar, vocês vão achar facilmente aí na internet. Bom, vamos tentar entender primeiramente o fenômeno das locadoras na época do VHS, porque tudo começou com o VHS. E bem, aqui no Brasil as coisas começaram também com a pirataria no VHS, galera. Antes da gente ter os filmes oficiais aqui no Brasil, a gente tinha os videoclubes e as videolocadoras ali bem no começo, simplesmente alugando filmes piratas, cópias piratas de lá de fora. E aí você pode até estar se perguntando, poxa, mas como é que a pirataria pode ter alguma responsabilidade no final das locadoras? Se as locadoras começaram a fazer sucesso, foi com a pirataria. Bom, as coisas simplesmente se transformam, né?
E eu não estou concluindo de uma vez por todas aqui que a pirataria foi realmente totalmente a responsável pelo fim das locadoras, né? A gente vai ver isso com mais detalhes, tá? O fato é que aqui as locadoras e os videoclubes, que na verdade tudo começou mais com os videoclubes aqui, a pirataria é o que permitia com que esses espaços pudessem estar ali distribuindo e alugando e comercializando esses filmes. Só foi depois, mais tardiamente, quando começaram a colocar leis aqui de vídeo e tudo mais, quando as distribuidoras e os estúdios começaram a se interessar pelo comércio, pelo mercado que estava sendo desenvolvido aqui, é que a pirataria realmente virou algo ilegal e as locadoras tiveram que começar a comercializar e alugar os filmes originais. Eu conto tudo isso bem detalhado em uma playlist que tem no canal chamada A Saga do Home Video. Eu conto tudo desde o início e como foi que tudo aconteceu aqui no Brasil. Eu vou deixar essa playlist no final aqui como vídeo sugerida, e terminar esse vídeo você já vai lá e já assiste para você entender perfeitamente a situação. Só que até aí, pessoal, tinha uma questão nessa pirataria. Quem estava fazendo cópias dos filmes eram os próprios donos dos videoclubes e videolocadoras. Então isso se revertia em lucro para eles mesmos e para eles investirem nas locadoras e conseguirem crescer esse mercado, com isso adquirir mais filmes e alugar mais filmes. Bom, mas chegou, como eu falei, um momento que a pirataria foi proibida. E aí você pode até se perguntar, poxa, e aí, não tinha pessoas que faziam cópias dos filmes e vendiam? Tem uma questão, piratear VHS era um pouquinho complicado. Bom, em primeiro lugar, para você fazer uma cópia de um VHS, obviamente você tinha que ter a sua fita original que você iria querer copiar. Eu tenho aqui essa edição belíssima do Cinderela Baiana. E você ia ter que ter a sua fita virgem, aonde ia ser gravada a cópia do filme. Você precisava também de 2 videocassetes. Eu vou usar esse videocassete da LG e esse videocassete aqui embaixo, Philips. Ligado o cabo AV, normalmente no primeiro videocassete aqui, lá no out, lá atrás, você ia pegar a outra ponta e ligar aqui na entrada do videocassete de baixo, no segundo videocassete. Então você ia pegar a sua fita original, colocar aqui nesse primeiro videocassete, depois a sua fita virgem, onde seria gravada a cópia, e colocar aqui no outro videocassete. Bom, a partir de agora é simples, você coloca um play aqui em cima e aperta um REC aqui embaixo, e a cópia começava a ser feita do original para aqui. Qual era o problema disso? Você tinha que esperar o tempo completo dessa fita aqui rodar, porque não tinha como copiar dados de uma vez só. Você tinha que dar um play do início ao fim dessa fita, enquanto a cópia aqui embaixo estava sendo feita. E pô, eu não preciso nem dizer o quão demorado era esse processo, porque se um filme tinha 2 horas, você tinha que esperar 2 horas para copiar de uma fita para outra. Claro que isso era impeditivo para que a pirataria acontecesse em grandes quantidades, para que um mercado pirata se desenvolvesse paralelamente ao mercado das locadoras, que agora era oficial, que agora era legalizado com fitas originais. Era também um processo caro, porque você teria que ter vários videocassetes se você quisesse copiar mais de um filme por vez. E naquele momento, a pirataria clandestina, que já tinha saído então dos braços das locadoras, não era assim tão organizada a ponto de conseguir se desenvolver um mercado paralelo. Isso quer dizer que não existia pirataria de VHS? Existia, mas não conseguia ainda competir com as locadoras nesse sentido. Então, as locadoras conseguiram se desenvolver de uma forma muito grande e, por isso, era o modelo padrão de consumo de filmes na época. Olha, tudo mudou quando entrou uma outra mídia no mercado: o DVD. Bem, os DVDs, eles eram protegidos contra a cópia, eles tinham um sistema de criptografia, de codificação e de macrovídeo aí que dificultava muito a cópia, tá? Isso no início. Porque quando o mercado da pirataria descobriu que copiar DVD era bem mais fácil que copiar VHS,
ele logo achou uma forma de quebrar essa proteção da mídia do DVD. E bem, o DVD tinha uma coisa que favorecia muito a pirataria, porque o DVD, ele agora era uma mídia digital. Por ser uma mídia digital, era muito mais fácil copiar, porque você pegava os dados e fazia uma cópia que levava provavelmente aí 1/3 do tempo que você levava para copiar um VHS. Você não precisava mais assistir no DVD o filme em tempo real enquanto copiava. Você conseguia facilmente copiar esses dados e queimar um DVD pirata. Putz, eu não tenho uma mídia de DVD pirata aqui. Rápido. O próprio sistema para você copiar um DVD com um computador era muito mais simples e você podia acoplar vários gravadores de DVDs que inclusive eram menores do que esse trambolho todo de um videocassete. A gente não pode esquecer que junto a isso começou a popularização de conseguir baixar filmes da internet. Muitas vezes, antes mesmo de um filme sair dos cinemas, você já conseguia pegar o torrent, baixar e assistir no seu computador. Claro, numa qualidade porca, numa qualidade muito ruim, de uma câmera filmando a tela do cinema, com qualidade de áudio também muito ruim, vídeo e áudio. Mas vou falar para vocês, muitas vezes a gente pouco se importava com isso. Muitas pessoas queriam logo assistir aquele filme que estava, às vezes, ainda em cartaz nos cinemas. E isso foi mais forte ainda em cidades que não tinham cinema, como eu falei no início. Porque existia uma janela de meses, pessoal, de meses, entre um filme sair de cartaz no cinema e chegar disponível para locação nas locadoras. Aquela ansiedade maluca que a gente tinha de esperar um filme chegar na locadora para poder assistir, a gente, quando descobriu que podia baixar, mesmo assim, a versão no cinema, a gente fazia isso porque a gente podia estar assistindo e tendo a sensação de assistir aquele filme das mesmas pessoas que moravam na capital e estavam assistindo aquele filme no cinema. A gente conseguia compartilhar o mesmo hype ao mesmo tempo. E isso foi realmente um fator muito definidor aí para começar, não foi o responsável de uma vez por todas, mas para começar um enfraquecimento no mercado das locadoras. Imagine que você assistiu um filme que estava em cartaz ainda no cinema, mesmo que numa qualidade porca, mas a sua curiosidade já diminuiu bastante em relação àquele filme. Às vezes você assistiu e pensou que aquele filme não era tão bom para você depois gastar com a locação dele. Às vezes tinha um filme que você falava, não, putz, esse aqui eu quero alugar, que eu quero assistir agora na qualidade melhor. Mas também tinha muita gente que estava pouco se lixando para a qualidade. Assistia uma vez naquele arquivo baixado e estava tudo certo, já tinha assistido. E muitas vezes o mercado paralelo da pirataria pegava esses arquivos, copiavam em um DVD pirata, numa mídia pirata e saíam por aí distribuindo nos camelôs, nas barracas, vendedores individuais que tinham seu acervo, sua própria locadora, às vezes na sala da sua casa com todos os filmes piratas. Na minha cidade, no interior, eu conhecia pessoas que tinham um acervo realmente desses DVDs piratas e faziam locações para outras pessoas. Com qual vantagem? Com a vantagem de ser muito mais barato que uma locadora que estava alugando aquele filme original. Isso porque o custo para você piratear uma mídia, um filme em DVD era 1000 vezes mais barato que o custo que um dono de locadora tinha para comprar aquele filme original. Isso sem contar que muitas vezes essa pessoa que estava ali alugando ou vendendo os filmes piratas, ela não tinha custo, essas pessoas não tinham custo com impostos, com manter seu comércio vivo, com pagar funcionários e tudo isso que aumenta muito mais o custo. Essa pessoa, ela tinha aquele acervo para alocação ou venda na sala da casa dela. Era só tocar a campainha que ela atendia. E não só a pirataria, mas começou a surgir esse interesse só pessoal de você mesmo baixar e assistir no seu computador. E muitas vezes quando você comprava o DVD pirata ou fazia sua própria cópia, você emprestava para os seus amigos. Então uma única cópia de DVD não estava sendo compatível só com a perda de uma locação, mas sim uma cópia de DVD, quando você emprestava para 5 amigos, a locadora já tinha perdido 5 locações. Então sim, eu acredito que a pirataria teve um papel em começar o declínio das locadoras. Não foi o responsável de uma vez só.
Não é à toa que a gente começava a ver aquelas propagandas de exija o original, dos perigos de você usar um DVD pirata, ou até mesmo na época do VHS. Essas propagandas não estavam existindo à toa, já existia uma preocupação com os órgãos aí em perceber como isso podia estar enfraquecendo. Agora eu vou dar um relato pessoal. O surgimento dos DVD piratas não fizeram com que eu parasse de frequentar as locadoras. Mas eu já cheguei a assistir DVD pirata, ou seja, em algum momento a locadora perdeu algumas locações aí. Mas eu ainda frequentei as locadoras por muito tempo. Pra mim, o que fez de vez eu parar de frequentar as locadoras foi o acesso à banda larga, a velocidades altas de internet que me faziam baixar um filme rapidamente no torrent e eu já assisti naquele mesmo momento. A partir dali, eu parei de frequentar as locadoras e eu quero ser sincero com vocês, essa foi a verdade, minha verdade aqui com minha história pessoal. E aí, meu amigo, quando surgiu o streaming, eu acho que terminou de cavar ali a cova das locadoras realmente, e aí o streaming acabou de vez com esse mercado, com várias locadoras remanescentes que estavam ali ainda sobrevivendo, mas aí o streaming cavou de vez. Hoje a gente sabe que a gente ainda tem uma locadora ou outra por aí, mas é certo que essas poucas locadoras, elas não sustentam ainda a ideia de que existe um mercado de locadoras ativo aqui no Brasil, na verdade no mundo inteiro, né? Eu acho justo a gente concluir que foi uma reunião de fatores que acabou acarretando aí no fim das locadoras, mas eu acho que começou ali sim com a pirataria. Mas olha o detalhe, começou, não foi a responsável direta. Bom, eu gostaria de saber sua opinião, lembrando que tá aí na descrição do vídeo mais detalhes desse artigo com essa pesquisa aí super legal que vale a pena ser lida aí, pesquisa que você vai achar facilmente, tá? Bom, deixa nos comentários, quero saber sua opinião, quero saber se você tem algum outro ponto de vista. Tamo junto e não esqueçam nunca, o VHS vive. Pessoal, só uma coisa, terminei de gravar o vídeo aqui e ainda tô fazendo a cópia do filme, tá longe de terminar.